Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos ao Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Em meio à pandemia que já matou quase 280 mil pessoas, o Brasil conhece o seu quarto ministro da Saúde. Marcelo Queiroga foi anunciado como novo chefe da pasta pelo presidente Jair Bolsonaro. O médico cardiologista já criticou publicamente o uso da cloroquina no tratamento precoce da Covid-19 e é um defensor das medidas de isolamento. O assunto foi tema no programa Os Pingos nos Is. Ele é um quadro técnico, sem dúvida, independente, mas eu não acho que o Pazuello devesse sair necessariamente. Eu já disse aqui, ele era um alvo intermediário. E isso fica muito claro na reação hoje. Veja o editorial do Estadão, por exemplo. Bolsonaro, ministro da Saúde, Joel Pinheiro na Folha de São Paulo, mudar ministro não adianta, problema é o presidente. Então as pessoas estão nesse clima, O Pazuello era apenas ali um alvo intermediário. O Queiroga, doutor Queiroga, tem um quadro técnico e independente que preenche os quesitos, O Pazuello era atacado por não ser um especialista da área e tudo mais. Agora, de novo, vão continuar atacando o presidente, porque estão com outro intuito em mente, Aliás, eu repudio muitas coisas no Ciro Gomes, mas de vez em quando ele pelo menos fala a verdade e comete o sincericídio. Então ele disse esses dias exatamente aquilo que passa pela cabeça de todos, Estamos tratando de liquidar Bolsonaro, senão ele fica mais 8 anos. Então tem aí uma confissão. A oposição não quer saber, no fundo, de um perfil técnico, independente, nada disso. Quer alguém que siga as suas receitas e recomendações para lidar com a pandemia. Mas aí tem que esperar as urnas, Foi como disse o próprio ministro indicado. Quem define a política de governo é o presidente, Ele é o técnico, ele é o maestro dessa orquestra, gostem ou não. Tem vários defeitos, podemos apontar, podemos fazer críticas construtivas, ou alguns podem fazer que nem o Ciro Gomes e a mídia, que querem derrubar o presidente e estão dispostos a tudo por isso. Agora, uma nota final, Paulo, eu não sei se vai ser uma boa gestão ou não a desse novo ministro. Eu sei que o presidente se livrou de uma boa, não sendo a doutora Ludmilla, Alguém que canta Amor, I Love You para a presidenta Dilma, alguém que tem essas relações tão próximas assim com Rodrigo Maia e companhia e que dá declarações ou entrevistas como ela deu, dando a entender que um quadro técnico não teria como aceitar participar desse governo, sem dúvida alguma seria uma espécie de sabotagem interna. Resta saber quem tentou isso, Parece que tinha ali a indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e que o Centrão não gostou do novo nome, porque é um nome que veio do próprio filho do presidente e tudo mais. Bom, se o Centrão está querendo impor esse tipo de nome, é bom o presidente ficar bem esperto. Marcos Souza, querendo ou não, há uma mudança drástica aí na história, Porque sai um general e entra um médico cardiologista. Mas eu acho que a mudança não será drástica na forma de se tocar o ministério, viu, Paulo? Eu vou me ater aqui na frase do Queiroga, que virou manchete, quando ele disse que a política de saúde é do governo Bolsonaro. O ministro disse o óbvio, que a política é do governo Bolsonaro. A atuação não é escolha de cada ministro, nem do da saúde, nem de nenhum outro. O presidente foi eleito e cabe a ele definir a política de governo e, com base nela, escolher seus auxiliares. É um direito dele. É claro que ele escolhe pessoas alinhadas a ele. Existem composições, é claro, há pressões de aliados, mas a palavra final tem que ser do presidente. O meio político sabe bem disso. O Centrão não gostou, se queixou, perdeu essa disputa, até como comentamos aqui ontem, mas eu não acho que vai existir um rompimento por causa disso. Tem essa tentativa de falar aí que o Centrão vai romper com o Bolsonaro, e isso não me parece verdade. Até porque bombeiros já entraram em ação para tentar acalmar os ânimos. Ontem, logo após o anúncio, o Ciro Nogueira, presidente do PP, conversou com o presidente, então ele vai atuar aí para esfriar os ânimos, e o meio político sabe que batalhas são batalhas e o que importa
é o jogo como um todo. Eu não creio que exista rompimento definitivo por causa disso. E eu quero destacar aqui, Paulo, a postura de parte da mídia nesse episódio. Se criou no Brasil essa coisa de ministros serem maiores que o presidente. Começou lá no Mandetta, trataram ele como uma ilha no governo, depois seguiram fazendo isso em relação ao ex-ministro Sérgio Moro, e a verdade é que os dois saíram e o governo continuou. Ministros têm que se reportar ao chefe, é simples assim. Se houver conflitos, quem fica é o presidente, não é o ministro. E as trocas acontecem muitas vezes durante as gestões. A Dilma Rousseff trocou 86 vezes o seu ministério. Teve um caso específico, inclusive em 2015, que ela demitiu o então ministro da Saúde, o Arthur Quioro, por telefone. Na época teve uma confusão até, porque disse que ela demitiu em uma ligação ríspida de 2 minutos e nem agradeceu ele. O Lula, em 2004, exonerou o Cristóvão Buarque da Educação, também por telefone. Em todos os casos é porque os ministros não se adequavam mais ao que o governo queria, né? Então, isso é normal, o sistema presidencialista funciona assim. Todo mundo sabe. Mas é claro que alguns fingem esquecer para causar confusão. Eu acredito que o novo ministro tem condições técnicas, tem currículo para isso, um currículo tão bom ou melhor do que o da Ludmilla, que era a candidata da imprensa, e nós temos que torcer para que a vacina seja distribuída, como ele também vem dizendo que vai aplicar o cronograma anunciado pelo Pazuello. Agora, Amanda, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi a público defender o nome da médica Ludmilla, né? Dizendo, enfim, que ela tinha todas as qualidades possíveis, os aspectos técnicos e atributos necessários. Centrão insatisfeito no Brasil tem consequência? Eu já havia comentado aqui ontem, né, Paulo, que foi uma derrota pessoal do presidente Arthur Lira, mas eu tendo a concordar com o Mark, eu acho que essas arestas serão aparadas. Ontem o Ciro Nogueira, que é presidente do partido do Arthur Lira, o PP, né, já foi chamado ao Planalto, já conversou com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acredito que essas diferenças serão contornadas. Agora, eu acho que o mais importante a entender aqui é que não houve mudança nenhuma no Ministério da Saúde. O ministro continua sendo quem sempre foi desde o início da pandemia e atende pelo nome de Jair Messias Bolsonaro. A política é dele. Essa declaração que virou manchete em todos os jornais do Marcelo Queiroga é muito elucidativa e muito esclarecedora, quando ele deixa claro que a política não é do ministro da Saúde, a política é do governo Bolsonaro, a política é do presidente da República. Assim, e eu acho que isso traduz uma obviedade, como disse o Mark, porque na verdade a política econômica é do presidente da República. É preciso entender, deixar isso claro, não é do Paulo Guedes. A política do meio ambiente é do presidente da República, a política no Ministério das Relações Exteriores também reflete a imagem e semelhança do presidente da República. Então é preciso entender que aqui o que define principalmente essas políticas são duas coisas: ideologia e interesse eleitoral. Então houve uma inflexão clara no que diz respeito à vacina, ao discurso sobre a vacina, e foi preciso fazer uma mudança cosmética no Ministério da Saúde, até para atender a todas as pressões, né, que davam conta de que há vários erros na condução da pandemia. Então isso se traduziu em queda da popularidade do presidente Bolsonaro, que já havia sido captada nas pesquisas e nas redes sociais, e isso também se traduziu numa pressão muito grande do mundo, do universo político, leia-se Centrão, a base aliada do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro mudou tudo para colocar alguém da sua confiança, um nome indicado pela família, pelo seu filho primogênito, Flávio Bolsonaro. É um médico, é um quadro competente, é tido até por deputados com quem eu conversei, que conhecem o Marcelo Queiroga como alguém afeito ao diálogo, né, e que tem essa disposição para fazer política. Então, em termos de comunicação e, de repente, para delinear alguns protocolos de vacinação, talvez ele seja, espero que seja muito mais eficiente do que o ministério, do que o antigo ministro, ou melhor, o atual ministro ainda, né, porque ele não deixou o cargo, Eduardo Pazuello, então deve trazer essa vacinação para o Brasil, mas vai haver uma mudança em relação a isso. Agora, aqueles outros dois tópicos, tratamento precoce e medidas de isolamento social, isso vai continuar exatamente como está. Bolsonaro vai continuar defendendo tratamento precoce e será contra isolamento social. O Brasil chegou ao limite de número de mortos em 24 horas, aproximadamente 2.841 mortes. Diante desse recorde, São Paulo, a maior cidade do país, anunciou estar à beira de um colapso. Quem analisou o momento difícil e os caminhos para sair dessa crise foi o secretário municipal de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Vamos acompanhar.
Olha, nós precisamos, Tiago, ter uma ação conjunta, coletiva, não só do poder público, que tem feito um esforço gigantesco para a abertura de novos espaços para tratamento, de leitos de UTI, de leitos de enfermaria, também o setor privado de saúde, cujo momento também é o mais difícil hoje da pandemia, e precisamos, obviamente, da colaboração da população. Ela precisa acreditar que as medidas sanitárias, as medidas de isolamento, do uso da máscara, são fundamentais para que a gente possa reduzir a transmissão da doença, dos novos casos, né, a ocupação dos leitos, as internações. Isso já deu certo o ano passado. Foi graças exatamente a essa compreensão da população e também a forma com que o sistema de saúde se organizou que nós conseguimos superar momentos também muito difíceis em junho, julho, agosto do ano passado. Então, é preciso que a população colabore, que o sistema de saúde continue fazendo esse esforço que já está no limite, né, das possibilidades de criação de leitos, para que a gente possa, nos próximos 15 dias, reverter um pouco esse trágico cenário que nós estamos vivendo nesta semana e nesse mês de março. Secretário, o momento atual me faz lembrar um livro do Gabriel Garcia Marques, né, Amor nos Tempos do Cólera, quando um personagem pergunta até quando nós vamos ficar nesse sobe e desce de rio, né, temendo o cólera. E aí eu pergunto para o senhor, até quando, secretário, nós vamos ficar nesse abre e fecha? Existe um horizonte nisso? Olha, José Maria, nós procuramos, evidentemente, sempre fazer a análise, o estudo do cenário da pandemia, né? A forma com que ela se transmite na cidade, a forma com que as pessoas estão reagindo, e é uma doença nova, né? Você veja agora, essa nova variante tem acometido, sobretudo, o jovem adulto entre 20 e 45 anos, muito diferente do que foi a transmissão, né, e a elevação de casos, internações e mortes do ano passado, mas seguramente nós vamos ter ainda um período que não será pequeno em termos de tratamento, de reduzir esses números que são bastante difíceis, né, criar-se exatamente uma situação de isolamento que a gente não consiga, impeça a transmissibilidade ser tão alta como é nesse momento, avançar na vacinação, porque este é um outro elemento fundamental para que a gente possa dar imunidade às pessoas, para que elas, mesmo que se venham ter a doença ou tenham contato com o vírus, tenham de forma mais abrandada. Então nós vamos ter um período ainda, eu diria, longo, não é curto pela frente. O que a gente precisa fazer é exatamente tomar medidas, fazer esse trabalho conjunto, esclarecer a população de que é preciso ser feito, então, todo esse esforço para que a gente possa, num primeiro momento, reduzir, né, o impacto que nós temos no sistema de saúde e, sobretudo, reduzir o número de mortes, né, para que depois a gente vá, como foi o ano passado, foi a mesma coisa, né, subimos aquela montanha até agosto aproximadamente, aí começamos em setembro a cair e chegamos, para você ter uma ideia, em novembro do ano passado, a 8,8 a média móvel de óbitos aqui na cidade, quando tinha sido em junho 127 mortes na média móvel de 7 dias. Então, é preciso acreditar. Agora, teremos, sem dúvida nenhuma, um percurso ainda muito longo pela frente. Secretário, como está nesse exato momento a situação da cidade de São Paulo com relação à espera para atendimento? Tem algum paciente esperando sem poder ser atendido? E a questão de mortes também, algum paciente morrendo enquanto aguarda por atendimento? Olha, nós estamos hoje com a ocupação dos leitos de UTI na cidade de 88% e de 79% dos leitos de enfermaria. Abrimos esta semana 130 novos leitos de UTI e estamos abrindo ao longo da semana 425 leitos de enfermaria. Vocês imaginem se a gente não conseguisse ter feito esse esforço de sábado, sexta-feira para cá, quando o prefeito Bruno Covas anunciou essas medidas, o que a gente já poderia estar vivendo. A cidade tem sido muito pressionada por a necessidade, inclusive, de atender pacientes não residentes na cidade. Hoje nós temos cerca de 20% dos pacientes não são residentes no município. Pessoas que vêm da região metropolitana, pessoas que vêm do interior. Nós fazemos a regulação de leitos
todos os dias, né? Todos os dias. E as pessoas vão sendo tratadas e acompanhadas desde a unidade básica de saúde, passando pelo uma AMA, passando pelo uma UPA, por um pronto-socorro, né, por um pronto atendimento, até chegar ao leito de enfermaria e de UTI no hospital. Então, nós não tratamos só as pessoas quando há a necessidade do leito dentro da rede hospitalar. Tratamos elas desde lá da ponta, desde quando ela entra no sistema de saúde, fazendo a inalação, a oxigenação, a testagem, isolando a família. Então, esse trabalho precisa ser feito dessa forma de rede, para que a gente não chegue exatamente ao não atendimento de pessoas depois, quando elas precisam de um leito. Nós tivemos um caso específico onde o CROSS, né, que é a regulação do Estado, não conseguiu a tempo, embora a pessoa estivesse internada numa UPA nossa, que foi o caso de Itaquera, de São Mateus, de um rapaz que deu entrada, estava sendo atendido por uma UPA nossa, mas a CROSS não conseguiu um leito em 24 horas para que ele pudesse ser transferido. É o único caso que nós temos até agora. Estamos nesse esforço gigantesco, mas muito próximo do limite das nossas forças. Secretário, é importante falar sobre a vacinação, né? Eu queria que o senhor relembrasse aqui o cronograma. Eu sei que na segunda-feira começa a vacinação de um novo grupo, mas antes tem uma informação importante. Após a vacinação, as mortes de idosos entre 85 e 89 anos pela Covid caíram 51% aqui na cidade em fevereiro, atingindo o menor número desde outubro. Isso mostra que as vacinas, obviamente, salvam vidas. E o senhor falava na última entrevista aqui conosco sobre a possibilidade da compra de 5 milhões de doses das vacinas da Janssen, da Johnson & Johnson, e o mais importante que são vacinas com uma dose apenas. Qual que é esse quadro, secretário? Quando que essas vacinas chegam e o que o senhor pode falar do panorama dessa situação aqui em São Paulo? Bom, nós ontem, só no dia de ontem, vacinamos 50 mil idosos entre 74, 75, 76 anos, mais cerca de 26 mil pessoas na segunda dose. Só ontem tivemos 70 mil novos vacinados. O município tem uma experiência de vacinação em massa muito grande. O ano passado foram 5 milhões de pessoas em 20 dias na vacinação da gripe, né? Estamos fazendo um esforço para que agora, na próxima semana, segunda-feira, iniciamos a vacinação de 72, 73 e 74 anos, dia 29, 70 e 71. Nesse ritmo, embora muito lento ainda, se Deus quiser, até o final de abril a gente vai vacinar todos os idosos acima de 60 anos aqui na cidade. O município, nós iniciamos a negociação com 2 laboratórios, um dos quais nós já fizemos, então, um pedido formal de compra de 5 milhões de doses, que é a Johnson & Johnson, com a aprovação da lei no Congresso Nacional a semana passada, permitindo os entes federados, estados e municípios adquirirem a vacina. Isso também está facilitando esse processo. A Johnson já está com o processo final de aprovação pela Anvisa, nós estamos aguardando essa aprovação, mas estamos muito esperançosos que a gente consiga concretizar esta compra com a Johnson & Johnson. Agora, um pouco no compasso de espera, esperando o retorno da farmacêutica e também a aprovação da Anvisa. Tivemos ontem uma notícia auspiciosa, né? A Anvisa liberou novamente a questão, aliás, nunca havia sido paralisada a vacinação da AstraZeneca Oxford, colocando tranquilidade para todos nós. Então, isso vai ser importante, porque aí são as vacinas produzidas pela Fiocruz, que a gente também já tem utilizado na cidade. Então, é muito importante que a gente consiga dar mais velocidade ao processo de vacinação em todo o país, obviamente, e aqui na capital. Em meio ao cenário de caos com a pandemia, uma pesquisa Datafolha trouxe à tona comentários da bancada do Morning Show. A rejeição a Bolsonaro na pandemia bate 54%. Os detalhes você confere agora. Eu já estava anunciando o fracasso retumbante que seria esse governo, mas agora é um fracasso trágico. Um fracasso que representa dezenas de milhares, quem sabe até centenas de milhares de mortes adicionais do que o Brasil poderia ter se tivesse no centro, na posição de maior poder e responsabilidade do país, algo que não um vazio completo, um vazio que sabota, um vazio que cria o caos, um vazio que cria conflitos o tempo inteiro, porque para o presidente é tudo narrativa. A única coisa que importa para ele é conseguir nas redes sociais emplacar uma narrativa que o bote como um coitadinho que não conseguiu fazer nada, enquanto o país inteiro fracassou. Isso não é verdade.
o Bolsonaro sabotou todos os esforços de se resolver o problema. Ele vendeu remédio que não funciona, ele gastou centenas de milhões de reais, inclusive, para produzir e transportar e enviar remédio que não tem eficácia nenhuma comprovada e que agora parece bem claro que não tem eficácia nenhuma, que é a cloroquina. Mesmo na questão de Manaus, quando Manaus estava acabando o oxigênio, o governo federal mandou cloroquina para Manaus, como se isso fosse resolver alguma coisa, pessoas morreram em consequência disso. A gente tem um presidente que era contra a vacina. Se o Brasil hoje em dia, o Adriles gosta de falar que é um dos que mais vacina, somos o 40º por aí no mundo em questão de vacinação por população, né? Se não fossem os esforços do Coronavac, do Instituto Butantan, do governo de São Paulo, estaríamos muito lá atrás. Qual que era a relação do Bolsonaro com a vacina que tem sido mais aplicada aqui? Comemorou quando um voluntário morreu num teste, achou que isso era uma vitória para ele. O Pazuello queria comprar a vacina do Butantan, o Bolsonaro foi a público dizendo, não, vacina chinesa a gente não vai comprar de jeito nenhum, desautorizou o seu ministro da Saúde. E o Pazuello tinha a virtude necessária para continuar no ministério, a submissão. Em vez de pedir demissão imediatamente, ele continuou, baixou a cabeça e aceitou aquele desmando. Foi contra todas as medidas de isolamento. Veja os países que estão funcionando agora. Enfim, veja o que foi feito na Ásia, na Oceania, na Europa. Enfim, tudo que podia sabotar, ele sabotou. Até mesmo na máscara. A medida mais simples, a medida que mais pode nos ajudar a manter a economia funcionando, lugares funcionando. Até nisso, o presidente foi capaz de ser contra e com a sua comunicação, com o seu exemplo, fez aí com que as pessoas se descuidassem de forma muito irresponsável e estamos na situação que estamos hoje. O mundo inteiro João. Parece que está melhorando e o Brasil piorando. Não é à toa. Espero que a população veja. Agora, narrativa é narrativa, né? Só fazer uma correção rapidamente, Paulo, do nosso segundo gráfico, que era aquele que falava sobre os principais responsáveis pela culpa da pandemia. Vamos colocar na nossa tela aí de novo, porque o presidente Jair Bolsonaro tem 42% desta culpa, segundo os entrevistados, os governadores 20% e os prefeitos 17%. Eu tinha falado prefeitos 9% e governadores 17%, então governadores 20%, prefeitos 17% e presidente Jair Bolsonaro 42%. Perfeito. Adriles, você. Joel, de fato, narrativa é narrativa. O que o presidente alertou lá no passado era que o lockdown e as medidas de isolamento social severo que a gente sofreu durante meses em que os casos eram praticamente muito, mas muito menores que hoje e que tolheram exatamente a capacidade de trabalho e que geraram mais miséria, que mergulharam o Brasil num déficit de 4% de PIB, foi uma narrativa falaciosa, pseudocientífica, nada médica, que piorou a situação do Brasil e não necessariamente melhorou ou achatou curva nenhuma de infecção do vírus. Falando especificamente da pesquisa. Primeiro, pesquisa do Datafolha a gente tem que dar um desconto, né? 10 ou 20 pontos, no mínimo, de margem de erro. Se aproxima da eleição, essa margem diminui um pouquinho. Sempre assim. O presidente ainda é apoiado por mais de 50% da população, se a gente somar os números de bom, ótimo e razoável. Mas no tocante à pandemia, o combate da pandemia, é impressionante a resiliência da presidência da República, por parte de uma mídia que o chama de genocida, assassino em massa, irresponsável, responsável por mortes, que ainda tem algum substrato de aprovação ao presidente. Agora, é claro, quando você tem uma narrativa hegemônica e o brasileiro acha que a presidência da República responde por toda a responsabilidade do país e se esquece, muitas vezes, ou na maioria das vezes, que o Supremo tolheu os poderes do presidente de combate à pandemia, que o outorgou a prefeitos e governadores, que esses sim são os responsáveis, sobretudo no ano passado, pela piora das questões relacionadas à Covid, que fizeram corrupção, que não equiparam os hospitais a contento, que fecharam a população sem necessidade. Mas veja bem, eu não eximo o presidente de responsabilidade. A gente tem uma queda de popularidade também aferida exatamente por o recrudescimento da doença. Ninguém esperava essa nova cepa, todo mundo esperava por uma imunidade de rebanho. Realmente ele foi letárgico em relação à aquisição de vacinas, né? Mas essa responsabilidade deve ser exatamente distribuída entre todos. E a responsabilidade maior ainda é de prefeitos e governadores. Ô Zé, como é que essa pesquisa caiu aí no Palácio do Planalto? Como é que eles reagiram em relação a isso? Pois é, está sendo avaliada e já a reação. Essa história aí parece aquela da tragédia grega do Édipo, né, que prometeu ao oráculo que puniria com rigor, né, que jamais veria a luz do sol, quem fosse o responsável pela peste.
e no final era ele arrancou os próprios olhos, né? Veja bem que resultado esquisito, 43% dos entrevistados, né, dizem que o culpado da morte seria o presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que o culpado das mortes aí, terríveis, quase 300 mil mortes, vai completar nessa semana, né, é o vírus. O culpado é o vírus. Estão comparando o presidente com um vírus, ou seja, 43% acham que é o presidente, outros acham que são os governadores, né, 17%, e 9% prefeitos, o que é um desacerto. Pois bem, isso é a pesquisa, não dá para comentar pesquisa, isso é um retrato, segundo a empresa Datafolha. Agora, politicamente, o governo tem as suas pesquisas próprias, tem as suas avaliações por setores, por manchas, né, que se chama por setores da sociedade. E já existe uma decisão do governo seguinte, é apostar na vacina. A vacina é uma saída tanto para a população em sistema de saúde como de popularidade para o presidente. Não há absolutamente outra saída para o presidente Jair Bolsonaro em termos de popularidade, de aceitação e de credibilidade que não seja exatamente a vacina. Olha, é um dado grave, viu? 54% reprovam a ação do presidente no principal ponto em debate. A oposição e os partidos de centro já estão certos de que este será o assunto em debate em 2022. Com índices alarmantes no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz fala que a pandemia é o maior colapso sanitário da história. Quem traçou um panorama da situação aqui na programação da Jovem Pan foi a microbiologista Natália Pasternak. A mudança de ministro, ela tem um lado positivo, porque pelo menos temos um ministro agora que é técnico, é médico e que fez um discurso aí enaltecendo a importância do uso da máscara e de medidas preventivas. Por outro lado, é quase como trocar os 6 por meia dúzia de jaleco, porque apesar dele ser médico, então ele tem as credenciais necessárias para que o presidente Jair Bolsonaro possa dizer, olha aí, vocês queriam um médico, pus um médico, mas ele não aprova as medidas de lockdown realmente restritivo que são necessárias e urgentes. Ele também não fez nenhum esforço para acabar com o tratamento precoce que tem sido promovido pelo governo esse tempo todo, sem nenhuma comprovação científica. Então, não vejo com bons olhos a substituição, acho que não vai fazer grande diferença para a condução da pandemia no país, infelizmente, e acho que nas próximas semanas, se a gente realmente não tiver um esforço muito coordenado de prefeitos e governadores para implementar as medidas que são necessárias, na ausência do governo federal, a gente vai continuar observando um crescente número de mortes, um colapso do sistema e um colapso do sistema sanitário. Doutora Natália, existe esse cabo de guerra, né, daqueles que defendem a abertura do comércio e vamos entregar aí, porque falam o seguinte, não existe comprovação científica de que o lockdown funciona. A senhora, o que a senhora pode falar para essas pessoas? Porque a gente fica em dúvida. Na verdade, um fala uma coisa, o outro fala outra. E a população fica perdida no meio desse tiroteio. Então eu pergunto à senhora como técnica, o lockdown, ele funciona? É a maneira que... Porque assim, hoje nós não temos solução, a não ser a vacina. Então é a palavra contenção que nós precisamos colocar na frente do jogo? Certamente, porque nós ainda não temos vacina em quantidade significativa para ter um impacto na diminuição de casos, hospitalizações e mortes. Até a gente conseguir essa quantidade de vacinas vai demorar, isso não deve acontecer antes do meio do ano. Até lá, se a gente não implementar medidas como lockdown, a gente vai ver um crescente número de mortes e de hospitalizações. O lockdown tem comprovação científica, sim, tem inúmeros estudos demonstrando a eficiência do lockdown. Eu aproveito, inclusive, para convidar quem ainda tem dúvidas sobre o assunto para acompanhar hoje o Congresso Internacional que eu estou dirigindo junto com o Aspen Institute de Nova York, que é justamente sobre pensamento científico, e a primeira mesa de discussão hoje será sobre negacionismo, explicando um pouco do porquê que as pessoas se recusam a aceitar consensos científicos bem estabelecidos. O lockdown já pode-se dizer
que é um deles. É um consenso científico de que é uma medida restritiva que funciona e que é urgente e necessária agora para o Brasil. Não é momento da gente ficar discutindo essa falsa dicotomia entre economia e vidas, porque até onde eu sei, gente morta não movimenta economia, a não ser talvez o serviço funerário. Hoje nós vamos tratar aqui no jornal justamente sobre esse problema da economia e vamos tentar encontrar o caminho para socorrer essas pessoas que estão com dificuldade. Isso não são poucos. Nós estamos falando de pelo menos 14 milhões de desempregados no país. Vamos lá, no campo do imaginário, doutora, se eu pegar a minha máscara e jogar no lixo, se eu esquecer de lavar as minhas mãos e adotar esse comportamento de vamos com tudo para frente e esquece o vírus, o que vai acontecer? O vírus não vai esquecer de você. E daí, se você achar que você pode esquecer do vírus e fingir que ele não existe, a gente vai ver corpos se empilhando nas ruas. A gente vai colapsar não só o sistema de saúde, a gente vai colapsar o sistema funerário. A gente não vai conseguir enterrar nossos mortos. E se a gente colapsar o sistema funerário, a gente vai ter outros problemas sanitários para resolver. Porque se a gente não consegue dispor de corpos da maneira adequada, a gente vai começar a ter contaminação de lençol freático com outras doenças. É colapso. As pessoas precisam entender que nós estamos vivendo um colapso. Não é aceitável, não é humanamente aceitável perder 3 mil vidas por dia e achar que a gente pode ignorar isso. Então, se você acha que você pode ignorar o vírus, pode ter certeza, o vírus não vai ignorar você. Natália, doutora, a senhora está por dentro de todos os dados e acompanha tecnicamente a evolução da curva. Muitos falam, não existe a segunda onda, né? A turma do negacionismo. Eles falam, não existe segunda onda. Nós estamos no início da segunda onda, estamos no pico da segunda onda, ela existe, não existe? Como é que a senhora enxerga este momento? É possível a gente já identificar essa segunda onda ou não existe a segunda onda? Nós estamos numa tsunami, caso alguém não tenha percebido ainda. Isso aqui não é uma onda, isso aqui é uma tsunami. E sim, tecnicamente é uma segunda onda, por quê? Porque ondas se caracterizam graficamente por picos e vales. E nós tivemos uma leve queda no segundo semestre do ano passado, onde a gente ficou num platô de mais ou menos 400, 500 mortes por dia, como se isso fosse aceitável, e com 400, 500 mortes por dia, a gente resolveu abrir bar, restaurante, fazer festa, fazer balada, ignorar o vírus, e agora, surpreendentemente, a gente chega nesse absurdo de, sim, um segundo pico muito grande, com 3 mil mortes por dia. O pior de tudo isso é imaginar que 3 mil mortes por dia podem não ser o pico. Isso pode piorar. Se a gente continuar com esse negacionismo da ciência, isso pode piorar. Então, de novo, fica o convite para quem quiser acompanhar o Congresso hoje para discutir um pouco sobre isso. Nossos amigos, nós estamos conversando com a microbiologista do Instituto Questão da Ciência, que é a Natália Pasternak. Uma pergunta curta, bem objetiva a resposta. O Brasil foi negligente na compra de vacinas? Foi. Curta e grossa. Foi e precisa resolver isso urgentemente, fazendo mais acordos internacionais. No Congresso, a reforma tributária foi tema essa semana. A economia sofre com os efeitos das medidas de restrição e a Casa tenta avançar com a pauta. Quem falou dessas medidas estudadas pelo governo para a recuperação da economia foi o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. Secretário, desde sempre eu ouvi falar de custo Brasil, que a situação não muda. Qual seria, nesse momento, a reforma prioritária, a gente falava sobre a reforma tributária, para que finalmente os investimentos sejam atraídos pelo Brasil? Claro que o momento é difícil, é um momento de uma pandemia, todo mundo está com o pé atrás, mas qual que pode ser o primeiro passo para que isso mude? Olha, quando nós começamos o governo, nós criamos uma metodologia junto com o setor produtivo para finalmente calcular o custo Brasil, porque muita gente falava, mas o custo Brasil ainda não tinha uma definição e um cálculo.
Esse cálculo é muito importante porque nos permite estimar o impacto de cada reforma, de cada micromedida também, que são centenas que precisam ser feitas e muitas centenas que também já foram feitas. E o cálculo chegou a espantosos 1,5 trilhão de reais por ano. São bolas de ferro nos pés dos nossos empresários. A partir dessa estimativa, nós começamos a implementar dezenas, em alguns casos centenas de medidas, e já reduzimos mais de 10% o custo do Brasil, com desburocratização, com o cadastro positivo, com lei de falências, com várias outras que são muito importantes para o setor produtivo. Agora, olhando daqui para frente, nós temos uma lista de prioridades que tem o potencial de reduzir, até o final desse governo, a metade o custo do Brasil. Isso tem um impacto extraordinário. Só você imaginar que se a gente conseguir reduzir a metade, são 750 bilhões de reais por ano que chegam no bolso dos nossos empresários, porque eles deixam de gastar com uma série de parafernálias que foram sendo acumuladas nos últimos anos. E olhando para frente, respondendo a sua pergunta, aquilo que tem mais impacto é a reforma tributária. Pelos nossos cálculos, ela tem impacto de 125 bilhões de reais de redução no custo do Brasil. Veja que não são nem 10%, mas é o maior impacto. É por isso que a gente sempre diz que redução de custo do Brasil não tem bala de prata. São centenas de medidas que, com gestão, com acompanhamento, com persistência e com unicidade dentro do governo, na parceria com o Congresso, que a gente consegue debelar. Secretário Carlos da Costa, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Secretário, bom dia. E vamos falar dessa questão da reforma tributária, porque a gente tem dois projetos, pelo menos, em tramitação no Congresso, não é? A PEC 45, por exemplo, na Câmara, tem outro projeto no Senado, e tem a proposta que foi apresentada pelo próprio governo, né, que unifica apenas PIS e COFINS. Eu queria saber, quando o senhor faz essa projeção em relação ao reflexo que teria sobre o setor produtivo do país, qual a reforma que está sendo considerada e se o senhor vê ambiente político para que ela seja implementada num prazo relativamente curto, que ela possa avançar, por exemplo, neste ano. Ano que vem nós temos eleições, a gente sabe que dispersa muito o foco político. O senhor vê alguma condição de a reforma tributária avançar e qual seria essa reforma? Denise, excelentes pontos. A estimativa que nós fizemos foi com base na reforma que teria o maior impacto, que pega alguns elementos de cada uma. Tá? Os elementos com maior impacto são a unificação de PIS e COFINS, uma espécie de IVA dual e a desburocratização dos procedimentos tributários. Essa desburocratização, para você ter uma ideia, e todos os ouvintes, ela tem um impacto enorme sobre as empresas. Hoje, a empresa brasileira gasta, na média, aproximadamente 1.000 horas por ano para lidar com a parafernália tributária. Isso é inadmissível, 2/3 disso é ICMS, para ter uma ideia. Mas o terceiro país, para você imaginar a diferença, o terceiro país mais burocrático do mundo, as empresas gastam só 300 horas. Então não é que o Brasil seja o mais burocrático, ele é 3 vezes mais burocrático do que o terceiro. Então as reformas que foram consideradas aqui são aquelas que têm maior impacto na desburocratização, na simplificação, porque 1.000 horas por ano, imagina as milhões de empresas brasileiras, cada uma gastando 1.000 horas por ano, isso dá um custo estratosférico. É uma bola de ferro pesada. Então, a reforma tributária que nós consideramos é uma reforma simplificadora, uma reforma que unifique PIS e COFINS e que caminhe na direção do IVA dual para simplificar o ICMS. Agora, se isso é politicamente factível, nós estamos bastante otimistas, porque essa reforma que nós consideramos não é uma reforma extraordinariamente complexa. Ela é uma reforma com foco principal em simplificação, em transparência, em segurança jurídica, em retirar todas as incertezas que hoje estão por detrás de uma declaração do dia a dia de uma empresa. As empresas foram sendo tomadas nas últimas décadas por tantas medidas complexas que hoje elas não sabem mais nem se elas estão pagando o imposto direito, porque é uma instrução dizendo uma coisa, outra instrução dizendo outra. A Receita Federal está trabalhando já para simplificar isso, mas só por meio de uma reforma tributária simplificadora, não é uma reforma tributária gigantesca, é que nós vamos ter essa redução do custo do Brasil.
Secretário, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Olá, secretário, Rodrigo. Parabéns pelo trabalho. O ministro Paulo Guedes, numa entrevista ontem, disse que, abre aspas, é importante deixar claro para todo mundo que a política que dispara essas ondas de reformas. Né? Nós tínhamos que esperar justamente a troca de comando na Câmara dos Deputados e no Senado para podermos encaminhar as reformas. O senhor acabou de mencionar a questão da viabilidade política e, por isso, uma reforma gradual que vai simplificando. A pergunta que eu lhe faço é muito direta. Essa troca de comando a que se refere o ministro, ela de fato melhorou a articulação da equipe toda de vocês com o Congresso? Agora aumentaram as chances de fato de encaminharem e aprovarem essas reformas necessárias? Olha, Rodrigo, não só melhoraram, como já temos resultados muito pragmáticos, né? Nos últimos dias vimos aí a aprovação da Lei do Gás, que tem um impacto muito significativo sobre o custo Brasil, por exemplo, tem impacto de 13 bilhões de reais. Nós vimos a aprovação ontem, na verdade, a apreciação dos vetos do saneamento. O saneamento é uma outra reforma que também tem um impacto importante sobre o custo Brasil. Então, nós estamos vendo as coisas acontecendo em 30 dias. Isso nos deixa muito otimistas para o futuro. Nós acreditamos que hoje o diálogo ele é muito coerente, muito produtivo. É óbvio que a gente não concorda em tudo, os deputados não concordam em tudo, e isso é bom, isso é a democracia ruidosa, como o ministro Paulo Guedes fala sempre. E o que é silencioso é a tirania, né? Que nós todos somos contra a tirania. O silêncio da tirania versus o ruído da democracia. Esse ruído, esse debate, com a primazia das boas ideias que nós acreditamos que irá preponderar nesse momento com o Congresso Nacional. Então, nós estamos bastante otimistas. É claro que a gente tem um sonho. Do sonho para a realidade, a gente vai ter aí uma evolução importante, uma transformação do país, mas que já será suficiente para reduzir muito o custo Brasil. Pergunta agora de José Maria Trindade. Perfeito, secretário. Esse diagnóstico aí do chamado custo Brasil, esse monstro que muita gente não acredita nele, que ele existe, né, de quase 130 bilhões de reais, ou seja, um pagamento de um salário emergencial inteiro, né, muito. E vai desde estradas mal conservadas, inexistentes, formação da mão de obra do Brasil, é uma lista muito grande mesmo. Mas focando aqui na reforma tributária. Eu, secretário, sou do tempo lá que eu cobri a reforma tributária, desde o Mussa Demes, Germano Rigoto, Sandro Mabel, e vejo sempre dificuldades nos estados. Eu queria saber como fazer para convencer os governadores de que eles não perderão recursos com a reforma. Esse é o terror de todos que lidam com a reforma tributária. Zé Maria Trindade, eu até hoje tenho, até porque fui coautor de 2 volumes muito grandes da comissão coordenada pelo Matos Filho, há mais ou menos mais de 15 anos. E se a gente olha aquele relatório e a situação atual, é muito parecido. E as recomendações daquele relatório e o que nós vivemos hoje também é muito parecido. Por que eu sou otimista? Primeiro, porque a situação piorou muito. Piorou demais. A carga tributária é estratosférica hoje, é inviável você ter uma carga tributária deste tamanho num país tão desigual, em que a tributação tem que cair mais sobre a atividade produtiva. Então, isso faz com que todo o setor produtivo se mobilize muito mais para que todas as imperfeições do sistema tributário consigam fazer com que o custo, pelo menos da gestão tributária, caia para eles conseguirem pagar as coisas de maneira adequada. Segundo lugar, hoje há uma determinação do governo realmente de priorizar a reforma tributária. Eu não vi, nos últimos anos, uma determinação tão grande assim e do Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional é a casa que representa todo o ruído democrático, digamos, e agora a inviabilidade do nosso sistema tributário, ele grita mais do que ele gritava antes. Então, eu acredito que o sistema hoje político, ele é bastante condizente com uma reforma tributária e os governadores também precisam disso. Porque os governadores, que também têm um perfil talvez diferente daqueles que tinham no passado, eles também sabem que emprego, renda e, consequentemente, a sua receita fiscal depende de crescimento.
e que o nosso sistema tributário é um grande nó na garganta dos nossos empresários. Isso tudo faz com que eu esteja muito otimista. Eu, todo o governo e até os principais atores dentro do Congresso Nacional. E olha, o número é tão estratosférico que não são 130 bilhões, não. É 1,5 trilhão de reais por ano de custo Brasil. 130 é só o custo do nosso sistema tributário. Ô, secretário, não é só o Zé Maria que está velho, não. Eu me lembro muito dessa reforma do Mussa Demis, que na época foi taxada de colcha de retalhos. Bom, nosso tempo está terminando aqui. A Denise Campos de Toledo faz a última pergunta. Denise. Das reformas, ter esse lado das reformas estruturais, não é, que mexe com marcos regulatórios, mesmo a reforma tributária. Agora, o Brasil tem uma deficiência, e entre aspas, que é a questão fiscal. Isso tem pesado muito, tem afetado a credibilidade do país, tem mexido no risco do país, não é, na confiança dos potenciais investidores. E o Brasil teve, inclusive, agora de elevar os juros, o que tem muita relação com isso. Nós temos o dólar muito pressionado, muita instabilidade, curva de juros pressionada. A PEC emergencial não conseguiu acomodar as expectativas nesse sentido. O senhor vê alguma condição de uma reforma estrutural do ponto de vista fiscal que possa garantir essa credibilidade e fazer com que todo esse potencial de investimentos aconteça de fato? Porque o Brasil pode atrair muito dinheiro, não é? Ele tem espaço para isso, ele tem demanda, só que pega do lado fiscal já há muito tempo. Dá para virar esse jogo? Olha, Denise, juros altos têm sido um dos maiores fatores do custo Brasil. Para você ter uma ideia, quando nós assumimos, o custo de financiar um negócio era 200 bilhões de reais, considerando esse 1,5 tri. Ou seja, as nossas empresas pagam de juros 200 bilhões de reais por ano acima do que uma empresa média na OCDE. Isso tem várias razões. O cadastro positivo, por exemplo, já diminuiu, e a estabilidade fiscal é a principal delas. Por isso que quando nós conseguimos trazer credibilidade ao mercado nos 2 primeiros anos, e isso viabilizou a redução de juros, o custo Brasil já caiu. Foi um dos principais fatores que reduziram o custo Brasil nesses 2 anos. O que nós precisamos agora é de credibilidade fiscal. Credibilidade fiscal não significa que nós vamos ter um superávit fiscal no primeiro ano. Significa que a trajetória da relação dívida-PIB, ela não é explosiva e ela no médio e longo prazo começa a cair. A nossa equipe da Secretaria Especial da Fazenda, nossos pares aqui, eles estão muito seguros de que aquilo que foi aprovado é suficiente para estabilizar e depois reduzir a relação dívida-PIB. Esta credibilidade é o que nós precisamos, mas é uma credibilidade que é conquistada com viabilidade política. Eu me lembro daquelas discussões, se hoje nós vivemos uma dominância monetária ou dominância fiscal, nós vivemos no Brasil a dominância política. Se nós tivermos instabilidade política, todas as reformas vão por água abaixo. Nós hoje, como inclusive comentamos antes, temos um equilíbrio político que ele é suficiente para que nós caminhemos no caminho da prosperidade, como dizemos, que tem como ingrediente a queda no médio e longo prazo da relação dívida-PIB. Isso manterá juros controlados, juros adequados para o nosso empresário, para o nosso consumidor, mas este equilíbrio precisa ser mantido e precisamos de apoio de toda a sociedade para que o nosso governo seja mais leve e seja mais fácil fazer negócio no nosso país. E esta semana houve mais um revés para o senador Flávio Bolsonaro na Justiça. O repórter Marcelo Matos traz os detalhes. Superior Tribunal de Justiça considera legal a investigação contra Flávio Bolsonaro. A análise que envolve o COAF faz com que o caso não volte à estaca zero. No mês passado, a 5ª turma determinou a anulação das quebras de sigilo fiscal e bancário do senador dos Republicanos e invalidou a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Agora, por 3-2, os ministros rejeitaram o recurso da defesa sobre irregularidades no compartilhamento dos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras com o Ministério Público nas investigações das rachadinhas, as movimentações financeiras atípicas no gabinete do então deputado estadual do Rio de Janeiro. A maioria dos ministros seguiu o relator Félix Fischer pela legalidade dos atos do COAF no processo. De que o COAF não possui a relação das contas utilizadas
diz aqui entre aspas, utilizados pelas pessoas que transacionaram com F, asterístico, que está em segredo de justiça, o COAF não tem a relação dos beneficiários dos pagamentos de títulos narrados no RIF, fecha aspas. Félix Fischer frisou ainda que não há comprovação da busca de provas pelo COAF. A exemplo do julgamento anterior, o ministro João Otávio de Noronha discordou do relator e sustentou indícios de conduta ilegal. Não questiono que o COAF possa compartilhar dados com o Ministério Público ou com o juiz, independentemente de autorização judicial. Essa questão não está posta. Essa, para mim... Agora, o que eu questiono aqui são os limites e a maneira que esse relacionamento deve se dar. O MP acusa Flávio Bolsonaro de desviar mais de 6 milhões de reais da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O advogado do senador, Frederico Wassef, garantiu que a defesa entrará com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal em busca da nulidade das decisões. Sem conhecimento e autorização da Justiça, sem mesmo que houvesse um processo. Flávio passou 8 meses, literalmente, sendo espionado, bisbilhotado, em atos que não são previstos em países democráticos. Ainda nesta terça-feira, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça concedeu liberdade a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e a sua mulher, Márcia. Mas o casal deve seguir em prisão domiciliar. Os magistrados entenderam que vigora uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Já a defesa de Queiroz entende que o julgamento produz efeitos imediatos. Queiroz e Márcia foram presos no ano passado pela Polícia Federal nas investigações das rachadinhas. O STJ reconheceu o excesso de prazo na ordem de prisão. O casal está detido há 9 meses. E o Semana da Pan fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Até mais. Semana da Pan. Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação.